Olá, tudo bem? Continuando a nossa outra aula, nós estamos falando hoje, nós falamos na última aula sobre o banho do bebê, horário do banho, né? Agora nós vamos falar como a gente pode diferenciar três coisas que costumam acontecer no primeiro trimestre do bebê. No primeiro trimestre, a criança nasce com o tubo digestivo ainda não maduro. Ele vai amadurecer no terceiro mês. Então, todo o tubo digestivo, toda a faringe, todo o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, eles vão amadurecendo ao longo dos 3 primeiros meses. Uns têm mais cólicas, outros não é verdade? E é interessante que tudo isso é um tubo só. Então a gente percebe que a criança, nesse primeiro momento, tem muito soluço, um soluço atrás do outro. E é muito comum isso acontecer. Geralmente acontece porque o nervo diafragmático encosta e dá esse choquezinho, né? E dá esse soluço. Então o interessante é que ele engula mais água, né? Ou mais leite do próprio peito da mãe, para poder ele engolir. Quando ele engole, ele empurra esse nervo para o lado e aí o soluço desaparece, né? Antigamente, as vovozinhas, né, as bivós, a vovó colocava aqui um algodãozinho rosa se era menina, azul se era menino, bem aqui, né? E é interessante, alguns colocam um pedacinho de papel, ficam molhando na língua, colocando. Antigamente os antigos faziam muito isso, né? E é interessante que essa região, uma região utilizada, né? Na acupuntura, em que quando você aperta aqui, você está atuando nessa parte do tubo digestivo e aí o soluço diminui. Então não era algodão rosa ou azul, mas era o tentar ficar grudando esse algodãozinho, né? É que ajudava também nessa área de diminuir o soluço, né? Falando também, né? Então eles têm o soluço e tem muito regurgitação, que é diferente do refluxo e que é diferente do vômito. Então, o nosso assunto de hoje é a gente fazer essa diferenciação, tá? Então, o vômito, o que é um vômito? Quando a gente come alguma coisa que nos fez mal, a gente faz aquele processo, né, de vomitar. A gente faz essa arcada e leva e vomita, certo? Então, a gente mexeu no corpo todo. Então, quando você perceber essa postura da criança, né, em que isso é um vômito. Pode acontecer? Pode, eventualmente, uma vez ou outra, isso pode acontecer, tudo bem. A regurgitação, não. A regurgitação, ela é normal, né? O estômago tá lá uma quantidade pequena, entra o leite, aí mamou um pouquinho mais, não cabe tudo dentro do estômago. Eu tô explicando bem, numa linguagem bem fácil pra gente entender, tá? Aí aquele estômago fechou a portinha, né? Entre o esôfago e o estômago tem ali, vamos dizer assim, uma portinha, né? Aí fecha essa portinha e o que acontece? O leite que não coube dentro do estômago, ele volta pelo esôfago e aí escorre, chama-se regurgitação, certo? Às vezes, alguma quantidade de leite fica dentro do esôfago. E esse esôfago, ele é um músculo cheio de nervurinhas. E às vezes fica uma quantidade de leite ali. Quando fica essa quantidade de leite, o que acontece? Ele coalha e fica com aquele cheirinho, né, de queijinho azedo, né? Quando na outra mamada houver essa regurgitação, ou seja, a portinha fechou, o restinho de leite voltou, ele volta limpando todo esse queijinho, certo? E quando ele limpa todo esse queijinho, aí vem aquele leite coalhado que a gente fala, que tem um odor de queijinho azedo, né? Mas isso não quer dizer que é específico da regurgitação, como também não é do vômito, como não é também do refluxo. Porque essas 3 condições, desde que o leite passe por ali, ele pode trazer esse restinho de leite coalhado, tá bom? Daquela mamada anterior, que ficou aquele restinho nas entranhas do esôfago, que é um músculo, né, cheio de dobrinhas, e isso pode acontecer. Então, tá explicado o queijinho? É isso, esse queijinho coalhado, né? Mas ele não é de uma ou de outra coisa, ele pode acontecer nos 3, tá? A doença do refluxo, né? Então, isso era o regurgito, que a gente chama de regurgitação, né? Que as mães chamam de golfada, né?
algumas chamam de gorfada. Na verdade, a palavra é regurgitação. Então, isso pode acontecer várias vezes ao dia, é uma pequena quantidade, não é grande quantidade, geralmente logo após a mamada. Logo depois que mamou, escorreu aquele leitinho. Qual é a melhor posição, né? E já se estudou tanto isso, põe de trás, põe de lado, põe do lado, põe não sei do que. Eu continuo, depois de 33 anos de profissão, falando para as mães deixarem a criança sempre de um lado dormindo, porque aí aquilo pode simplesmente escorrer, ou do outro lado. Mas depois de amamentar, é importante que a gente faça a tapotagem nas costinhas da criança, com a mãozinha e concha para não machucar, e sobre, né, não sobre a pele, mas sobre algum tecido, um borezinho, né? Faz assim e com forcinha, viu? Que aí aquele ar que ele engoliu, ou que ela engoliu, vai voltar, ela vai arrotar, então vai ter menos, tá? Então é importante a gente sempre fazer após a mamada essa tapotagem, né, com a mãozinha em concha. E aí a criança arrota. E aí coloca ela para dormir de ladinho, né? De um lado, mas não esquece, na outro soninho dorme do outro lado, porque o crânio da criança, ele tem vários pedacinhos de ossos que ainda não estão unidos. E a gente chama até de fontanela, o buraquinho entre um osso e o outro, né? Chamado de fontanela. A gente costuma perceber muito aqui a fontanela. Quando a criança chora muito, a fontanela chega a abalar, né? Fica abaladinha assim, né? Quando a criança tá desidratada, a fontanela fica funda. É uma coisa pra gente perceber, tá? Então, a fontanela, os ossinhos, né? Eles não estão grudados. Entendeu? Então, é importante a gente ter esse entendimento e essa compreensão. A cabecinha da criança é uma cabecinha bem, ainda em formação. Só lá com 2 anos é que ela vai estar toda grudadinha, sem fontanela e o cérebro todo bonitinho, que é para o tempo do cérebro crescer. Durante esses 2 anos o cérebro vai crescer, certo? Voltando então. Então, é importante a gente entender que é importante a criança deitar, né, de lado ou do outro, e se a gente deitar só de um lado, o que acontece? Ela fica com um lado liso e o outro abaulado, fica com a cabeça meio disforme. Então é importante cada soninho a gente colocar hora de um lado, hora do outro, né? Só colocar a criança deitada assim, né? Quando você tá perto, observando, que se acontecer do leite voltar, você tá observando, ela não engole aquele leite e morre afogada, porque ela vai para dentro do pulmão, né? Então é importante a gente observar isso. Tá aqui do meu lado, no Moisés, numa cadeirinha e tal, eu tô observando, tudo bem ela ficar dormindo assim, mas o ideal, eu ainda continuo achando, eu tenho certeza que o melhor é de um lado direito ou do lado esquerdo, tá bom? Bom, isso é a regurgitação. Conforme a criança vai amadurecendo e crescendo, ela vai regurgitando cada vez menos. A gente percebe a criança, o bebezinho maior, quase que não regurgita mais, né? Porque vai havendo esse amadurecimento dessa portinhola entre o esôfago e o estômago, vamos chamar assim, né? Que ele também é um músculo, e aí ele vai formando, ficando mais rígido, quando fecha, fecha mesmo e acabou. Então não volta para lá e para cá, não fica essa saída. Mas qual é a diferença do regurgitar e do refluxo? O refluxo, muitas crianças têm, umas mais, outras menos. O refluxo é o leite, a criança amamentou, o leite foi todo para a barriguinha dela. Muito bem. A portinha fechou, digamos assim, entre o esôfago e o estômago, e o leite está lá. Dentro do estômago, nós temos o suco gástrico, que ele tem um pH ácido. Ele é mais ácido, o leite, justamente para digerir, né? E aí, o que acontece? De repente, como esse músculo, essa portinha de músculo que a gente fala, entre o esôfago e o estômago, ele tem um nome específico médico, mas aqui não adianta a gente falar, vamos falar assim no nome mais fácil para a gente compreender, né? Ele é um músculo ainda que não está maduro, então ele pode abrir, afrouxar, e aí o leite volta, e volta em grande quantidade, mas ele já volta com um pH ácido, porque ele ficou algum tempo dentro do suco do estômago, né? Dentro do suco gástrico. E aí quando ele volta queimando, porque o esôfago, a mucosa do esôfago, ela não é uma mucosa preparada para um pH ácido como a mucosa do estômago, por isso ela volta queimando. Você já teve azia? Né? A gente quando tá grávida, no final da gestação, né, que o estômago cresce, o bebê empurra,
geralmente a gente tem azia. É exatamente isso. E azia é horrível, né? Porque aquilo, a comida volta queimando aqui, vem até aqui em cima, né? E aquilo é horrível, dói. Até que você beba uma água, algo para poder o pH melhorar, porque a mucosa não está preparada. Então, a gente chama-se doença do refluxo, né? Que uns têm mais, outros têm menos, mas a maioria tem. E o refluxo acontece no meio entre as mamadas. Aí é diferente do regurgito, lembra? Que a regurgitação acontece, a golfada acontece logo após a mamada. Esse não, o bebê mamou, vamos supor que ele mame de 3 em 3 horas. Com 1h30 acontece isso, do nada, tá? Então, ou quando a criança se mexe, se debate muito, mexe as perninhas e tal, e a gente brinca com o bebê, aí acaba que volta isso, pode acontecer, porque o músculo ainda não tá aquele músculo forte, né? Que segure e não deixe o leite voltar do estômago para dentro do esôfago, tá bom? A criança costuma chorar muito, porque queima. Então, logo depois que ela faz essa volta desse leite, esse refluxo desse leite, aquilo vem queimando, aquilo dói. Então a criança tem um refluxo, chora muito, né? E isso já mostra entre as mamadas e não logo após as mamadas. Conseguiu diferenciar os três? O vômito, a regurgitação e o refluxo. Essas 3 coisas são importantes. Então, o bebê que tem um refluxo maior, a gente percebe que tem o refluxo, né? A palavra, ou doença do refluxo, que não é uma doença, é que ele demora um pouco mais para amadurecer, mas vai amadurecer. Geralmente, ao invés de amadurecer rapidamente até 3 meses, vai até o 4º, 5º, até 6º mês, às vezes, né? Então, é um bebê que quando você acaba de amamentar, você tem que colocar ele numa posição em pezinho, sentadinho naqueles banquinhos, nesse ângulo, né? E aí ele fica sentadinho ali, então ele não pode logo deitar, porque senão volta o leite, né? São coisas que a gente precisa prestar bem atenção em relação a isso, tá bom? Então, até um bom tempo isso acontece. Existem várias medicações, pergunte ao seu pediatra, existem medicações alopatas que eles costumam prescrever para ajudar, né? Eu não vou falar o nome para você não sair comprando, você procure o seu pediatra, tá? Mas basicamente, antigamente, né, quando a criança não amamentava o peito, amamentava na mamadeira, as mães, as vovós costumavam colocar uma colherzinha de maisena para engrossar o leite, né? Hoje, né, nós não precisamos disso porque nós temos vários tipos de leites que são anti-refluxo, né? O NAN, a R e tantos outros que nós sabemos que são anti-refluxo, que é um leitinho mais grosso, exatamente para que não haja essa volta, esse refluxo, certo? E assim ele consiga ganhar peso, porque aí o bebê começa a ter esse refluxo quase em todas as mamadas, não ganha peso, chora muito, às vezes esse restinho de leite pode ir para o pulmão, porque o esôfago e a traqueia estão ali um do lado do outro, e aí pode respingar para dentro do pulmão, a criança fazer uma pneumonia, né, repetitiva por conta das gotinhas do leite que foi para ali. Então são coisas que nós temos que observar como mães, né, amamentando ou dando o leite da mamadeira, não importa. Nós temos que estar sempre observando esses detalhes, né? E a homeopatia, que no caso eu sou uma pediatra homeopata, sim, temos vários medicamentos dentro da homeopatia que auxiliam muito o refluxo, tá bom? Para ajudar nesse momento, mas temos que esperar o momento do amadurecimento do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse ensinamento, que possa ter contribuído. Abraços fraternos!